Perfeito, vamos lá, meus amigos. Qual é o objetivo, o meu objetivo com essa aula de hoje? Eu quero mostrar para você aquilo que você só vai aprender na prática. Aquilo que talvez você demoraria aí, anos e anos para conseguir aprender, mas que eu faço questão de te ensinar, porque eu não quero que você sofra aquilo que eu sofri. Eu não quero que você sofra aquilo que eu vejo milhares de advogados sofrendo, principalmente quando o assunto é a busca de bens na execução. Eu não quero que você erre, tá? Eu quero economizar o seu tempo. Eu quero evitar que você sofra prejuízo e gere prejuízo para os seus clientes, tá bom? Eu quero fazer com que você consiga ter resultados cada vez mais rápidos, para que você consiga entregar para o seu cliente aquilo que ele deseja, aquilo que ele foi buscar quando ele foi até no seu escritório. O que o seu cliente busca quando ele vai até você no seu escritório com um problema jurídico? Na maioria das vezes ele quer o dinheiro no bolso, ele quer o direito entregue para ele. Se alguém se comprometeu a cumprir uma obrigação e não está cumprindo, o que esse cliente quer quando ele te procura é a obrigação cumprida. E é isso que eu quero te ensinar. Como dar resultado prático para o seu cliente? Como que faz para que você consiga colocar no bolso dele aquele dinheiro do cheque que ele recebeu sem fundo, aquele dinheiro da sentença que ele ganhou, mas até agora não levou. Ao mesmo tempo, eu tenho como objetivo nessas aulas manter você atualizado com aquilo que há de mais novo na jurisprudência. Hoje nós vamos falar aqui de uma jurisprudência muito nova, que com toda certeza a maioria aqui não conhece, mas a partir do momento que você conhecer e colocar em prática, você vai conseguir muito mais resultado para os seus clientes, tá bom? Vamos lá, agora que você já sabe qual é o meu objetivo, eu quero te dizer que nessa aula eu vou te apresentar uma ideia de penhora, de busca de bens, e eu vou te mostrar como conseguir isso na prática. Porque não basta eu chegar aqui e falar assim, olha, é possível, por exemplo, você penhorar criptomoeda do devedor. Se eu não te ensinar como conseguir isso na prática, se eu não te ensinar quais são os fundamentos que você tem que colocar na sua peça para conseguir isso na prática. Então, nessas aulas práticas, eu sempre vou além. Eu te apresento a ideia de busca ou de penhora de bens e te mostro como conseguir na prática, quais são os fundamentos que vão levar ao deferimento do juiz. E é isso que eu vou falar. Agora, quando eu falo sobre um pedido de penhora, você precisa dominar aquilo que eu chamo de regra QCP. Anota aí, regra QCP, para você nunca mais esquecer. Quando, como e por quê? Você precisa saber exatamente qual é o momento processual certo para você formular um determinado pedido de penhora. Não basta você pedir para o juiz penhorar a criptomoeda do devedor se você fizer isso no momento processual errado, se você fizer isso sem antes ter tentado outras penhoras que são prioritárias. Então, você precisa saber que existe um momento certo para pedir determinadas penhoras sob pena de indeferimento. Quem aqui já recebeu aquele famoso despacho indefiro o pedido tal de penhora, uma vez que o exequente não esgotou os meios de buscas que estão ao seu alcance, ou uma vez que essa medida, nesse momento processual, é demais gravosa ao devedor? Meu amigo, quando você recebe esse tipo de despacho, significa que você está formulando o pedido no momento processual indevido. Então, você precisa saber sempre quando formular determinados pedidos de penhora. O pedido que eu vou te ensinar no dia de hoje, tá bom? Agora, não é só isso. Também não basta você sair pedindo, juiz, penhora isso, penhora aquilo. Você precisa saber como pedir. Não basta simplesmente pedir. O seu pedido, ele deve ser devidamente fundamentado e bem estruturado, para que ele não seja indeferido. Especialmente quando a gente está falando de pedidos novos, de pedidos que os juízes não estão acostumados a deferir no dia a dia, de pedidos que não são tão comuns, não são tão conhecidos dos juízes. Se você não pedir da forma correta, muito provavelmente o seu pedido vai ser indeferido. Hoje eu vou te ensinar, então, como formular o pedido de penhora que nós vamos tratar na data de hoje, tá bom? E por fim, você precisa mostrar para o juiz sempre os porquês.
Como assim, professor, os porquês? Você precisa colocar em cada linha de fundamentação por que que o seu pedido deve ser acolhido. Por que que ele é importante para dar efetividade para a execução e por que que ele não vai causar um prejuízo exagerado ao devedor. Se você não deixar claro esses porquês, o seu pedido tem grandes chances de ser indeferido. Hoje eu vou te mostrar cada porquê que você vai colocar na sua peça quando você for formular o pedido de penhora que eu vou te ensinar hoje, tá bom? E olha, eu quero começar com um desafio. O pedido de penhora que nós vamos tratar hoje é um pedido que certamente você já ouviu falar. E é um pedido que muitos podem achar que, mas isso daí não funciona na prática. E olha, da forma correta, ele não só funciona, como ele faz com que o devedor corra para fazer um acordo com você. Por quê? Porque deferido da forma como eu vou te ensinar, esse pedido tem a capacidade de causar um prejuízo ao devedor. Então, com toda certeza, ele vai correr para fazer um acordo. O que nós vamos tratar hoje, então? Eu vou te mostrar como pedir a penhora de direitos que o devedor possui em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. Quem aqui já fez busca de veículo do devedor e descobriu que ele tinha um veículo, mas esse veículo tinha lá alienação fiduciária? E olha, eu já vou te ensinar daqui a pouquinho que o veículo com alienação fiduciária, como regra, ele não pode ser penhorado. Porém, os direitos que o devedor tem nesse contrato de alienação fiduciária, esses direitos sim, eles podem ser penhorados, eles têm valor econômico e eu vou te ensinar na aula de hoje quando que isso funciona na prática e quando que isso não funciona na prática, tá bom? Eu vejo inúmeros casos em que isso funciona, só que você tem que saber como fazer, você tem que saber fundamentar. Você tem que saber mostrar para o juiz a utilidade desse pedido. Vamos lá, vamos passar item por item daquilo que eu quero te mostrar com relação a esse pedido. Primeiro de tudo, então, o que é esse direito do devedor que estamos falando? Bom, se a gente está falando de um contrato de alienação fiduciária, antes de mais nada, a gente precisa analisar de forma bem simples o que é esse contrato, né? Se nós estamos falando de penhorar um direito do devedor, que é fruto de um contrato, vamos analisar o que é esse contrato de financiamento garantido pela alienação fiduciária? Vamos lá. Bom, esse contrato, então, é um pacto onde uma pessoa aliena, ou seja, transfere a propriedade de um bem para uma outra pessoa, pessoa essa que confiou nela ao ponto de emprestar um dinheiro. Então, desse lado aqui nós temos o Zé, desse outro lado aqui nós temos o banco que vai emprestar dinheiro para o Zé. O Zé, então, pega o dinheiro emprestado do banco, compra um veículo, agora o Zé transfere a propriedade desse veículo para o banco. E o banco, em contrapartida, fala assim, Zé, como existe uma relação de confiança entre nós, uma fidúcia, né? Fidúcia vem de confiança, eu deixo você ficar na posse desse veículo. Você vai me pagando esse empréstimo todos os meses, quando chegar lá no final, eu transfiro de volta a propriedade desse bem para você. Então veja, um contrato entre o Zé e o banco, onde há direitos e obrigações. Um contrato onde o Zé compra um carro, transfere a propriedade para o banco, vai pagando prestações mensais para o banco para quando chegar lá no final, o banco devolver a propriedade para o Zé. Mas enquanto isso, enquanto vigora o contrato, o Zé fica na posse direta do carro. O Zé pode fazer o que quiser, pode alugar, pode usar. Tudo isso com base na confiança, na fidúcia. Por isso que o contrato, que a garantia se chama alienação fiduciária. O Zé aliena, ou seja, transfere a propriedade do carro para o banco,
E o banco, como confia no Zé, deixa o Zé na posse do veículo. Ó, o veículo é meu, mas fica com ele aí na sua posse. Vai me pagando as parcelas, lá no final, você pagando tudo certinho, aí eu devolvo para você a propriedade. Então, para que você tenha bem claro esse tipo de contrato, porque a hora que a gente estiver falando da penhora dos direitos, você precisa estar com isso bem entendido na sua mente, tá bom? Então, eu transfiro um bem que é da minha propriedade ao banco, o banco confia em mim, me empresta dinheiro para pagar aquela aquisição do bem, né? E eu vou pagando o banco aos poucos. E ao final, pagando tudo, o veículo volta para minha propriedade. E a confiança é tanta que o banco deixa a posse direta do carro nas mãos daquele que tomou o empréstimo, para que ele possa usar e explorar como quiser. É claro que eu estou falando aqui de mas isso também serve para imóvel. Imóvel cuja aquisição foi feita através de um financiamento com alienação fiduciária. Hoje é muito comum. Então, meu amigo, se o devedor ele tem a posse de um bem que é objeto de um contrato garantido por alienação fiduciária, significa que ele não é dono do bem. Lembra? Ele alienou, ele transferiu para o banco. Ele só vai voltar a ser dono se ele pagar regularmente todas as parcelas. Então, se o devedor ele não é dono do bem, esse bem não pode ser penhorado. Tá bom? Então anota o primeiro ensinamento da nossa aula de hoje. Você nunca vai pedir a penhora do carro ou do imóvel que tem contrato de alienação fiduciária. Por quê? Porque o devedor não é dono dele. Então, se você faz uma pesquisa no Renajude e encontra um carro no nome do Zé, mas está anotado lá, ó, garantido por alienação fiduciária ao banco X, você nunca vai pedir a penhora desse carro, porque está errado. Esse carro não é do Zé, esse carro é do agente financeiro. Ah, professor, mas então tudo está perdido? Não, nem tudo está perdido, absolutamente não. Coloca uma coisa na sua cabeça, na execução só não recebe quem desiste. Professor, eu encontrei 3 carros no nome do meu devedor e os 3 têm lá a alienação fiduciária. E agora, o que eu faço? É aqui que entra o cerne da nossa aula de hoje. É possível penhorar os direitos que o devedor tem relativos a esse contrato de alienação fiduciária. Professor, mas que direitos são esses e como que eu faço isso na prática? Isso que eu vou te ensinar na aula de hoje. Era preciso essa introdução porque nem todo mundo entende como que é um contrato de alienação fiduciária. Mas agora que você entende, eu vou te mostrar exatamente quais são os direitos do seu devedor relativo a esse contrato de alienação fiduciária e que você pode penhorar no caso concreto. Vamos lá? O primeiro direito é o direito relativo às parcelas pagas. Imagina então um financiamento de um veículo de 120 meses, em que o devedor já pagou 100 prestações de R$1.000. Então, ele já desembolsou e já entregou para o banco R$100.000 de um total de 120. Ele já quase quitou o financiamento, já desembolsou R$100.000. Ele está muito perto de voltar a ser dono do bem. Lembra? O contrato é assim. Ele transfere a propriedade do veículo para o banco, paga as parcelas, quando chega no final, o banco devolve a propriedade para ele. Aí sim, ele volta a ser dono do veículo. Bom, então imagina essa situação. O devedor já pagou 100 parcelas de um total de 120, falta muito pouco para ele voltar a ser dono do bem. Imagina que a dívida que o devedor tem com o seu cliente é exatamente de R$100.000. Ora, o devedor ele tem um direito referente às parcelas que ele já pagou para o banco que equivale a R$100.000, tá? Se a gente estiver falando de um imóvel, por exemplo, pode ser que esse imóvel tenha um valor de mercado hoje de R$150.000, até maior que o valor dos direitos que o devedor tem. Um automóvel, mesma coisa, os automóveis se valorizaram demais nos últimos tempos, então pode ser que ele fez um financiamento em um valor e hoje o automóvel vale até mais do que valia quando ele fez o financiamento. No caso, então, desse exemplo que eu acabei de te dar, o credor,
ele pode, o credor, o seu cliente, pode penhorar o direito contratual do devedor, o direito relativo a 100 parcelas que já foram pagas. E aí, o seu cliente, o credor, ele pode optar por continuar pagando as parcelas restantes, as 20 parcelas restantes, e assim que ele fizer isso, ele vai ter adquirido aí um imóvel que vale 150 mil reais. Veja como é vantajosa essa situação. Tá? Exercer ou não esse direito, se a gente está falando aqui de automóvel ou de imóvel, tá? Fazer a penhora desse direito do devedor, o direito relativo às parcelas pagas, depende sempre de duas coisas que você vai olhar na prática. A primeira é a quantidade de parcelas que já foram pagas. Então, se você descobre que o devedor tem lá um financiamento de carro, mas esse financiamento ele pagou 10 parcelas de um total de 100, você vai ter que analisar junto com o seu cliente se aquelas 10 parcelas, bom, vale a pena, vamos adjudicar esse direito? Vai abater da sua dívida essas 10 parcelas que já foram pagas. Você vai pegar esse automóvel e vai continuar pagando as parcelas dele. Interessa para você, cliente? É o cliente que vai ver. E também o estado de conservação do bem. Às vezes você vai pegar, então, um contrato de financiamento de um carro, o devedor já pagou lá 100 parcelas de R$ 1.000, 100 mil, mas hoje o carro ele vale 50 mil, ele está muito deteriorado, perdeu o valor de mercado. Veja, você vai adjudicar os direitos do devedor, que são aquelas parcelas de 100 mil que ele já pagou, para no final ficar com um bem de 50 mil. Então pode ser que não vale a pena. Agora, deixa eu te dizer uma coisa prática. Muitos devedores, para não dizer a absoluta maioria, eles têm um veículo financiado. Quando ele tem um veículo financiado, ele quita todas as parcelas, mas ele não dá baixa no contrato com o banco. Por quê? Para que fique lá no documento aquela alienação fiduciária. Porque a maioria dos credores, quando descobrem que o veículo tem alienação, já desiste do veículo, nem vai atrás, não faz isso que eu vou te ensinar na aula de hoje. Então, a partir de hoje, você nunca vai desistir quando você encontrar um veículo ou um imóvel com alienação fiduciária, sem antes fazer o que eu vou te ensinar hoje. Por quê? Porque pode ser que o contrato já esteja quitado. Aquela anotação lá no veículo ou no imóvel só não saiu ainda porque o credor não pediu a baixa. É assim que funciona, se você não sabe. Você fez o financiamento, pagou todas as parcelas, você precisa pedir a baixa no gravame, que chama tirar lá a alienação fiduciária do documento.